Boa tarde, gente. Vocês estão bem? Felizes, animados? Depois de uma prova tranquila, né? Prova 2. Falando na prova 2, já está no Moodle o requerimento de segunda chamada. Então, para aqueles que perderam, que não puderam fazer a prova, já pode preencher lá aquele requerimento. E falando em prova também, não sei se todos já sabem, mas hoje eu vou entregar para vocês a prova número 1. Então, quando acabar a nossa aula, tá? 4h30, apenas depois disso, não adianta ir antes, tá? Espere acabar a aula, você se dirige aqui para a sala de monitoria, que depois eu também vou para lá, e aí eu vou entregar, junto com os monitores, a prova número 1, tá bom? A prova 2, eu ainda não terminei de corrigir, mas já corrigi acho que metade. Vocês estão bem, inclusive, na média, tá? Vocês estão bem na média. Mas a prova 1, pelo menos, vocês já vão receber hoje. Tudo bem? Outra coisa, falando em prova ainda, sexta-feira agora a gente não vai ter prova, infelizmente, com muita dor no coração. Por quê? Porque é feriado, né? Então a gente não vai ter prova. Então a prova número 3 vai ser só na outra sexta-feira, tá bom? Mas claro que o assunto que a gente for dar hoje pode ser que caia na prova da semana que vem. Então estude o assunto de hoje, de quarta-feira e da semana que vem também, tá bom? Então vão ser 2 semanas aí de conteúdo, mas também tá tranquilo. Deu para entender? Então, só na outra sexta, prova número 3. Por enquanto, vai ser só conteúdo e lista semanal tem essa semana, né? Já estão fazendo a lista, né? Isso vai ter normal, só a prova que não vai ter e aula de monitoria também. Então, gente, vamos lá para a aula de hoje. Na aula passada, faltou terminar um conteúdo, né? A gente estudou o quê? Produto vetorial. A gente viu que o produto vetorial, quando você calcula a norma dele, ele te dá a área de um paralelogramo. Então, a gente começa a trabalhar com vetores até nessa questão geométrica, né? Você usa vetores para calcular a área. Hoje, nós vamos aprender como é que você pode usar o conceito de vetores para calcular um volume. Então, hoje, nós vamos falar primeiro sobre produto misto. Para falar de produto misto, eu já trouxe a interpretação aqui, já trouxe digamos assim, a motivação, tá? Então, ó, trouxe esse desenho aqui para vocês. Então, vamos lá, a gente vai falar sobre produto misto. E o que eu quero aqui, ó, gente? Digamos que você tem 3 vetores aqui, ó, vetor A, vetor B e vetor C. Fazendo aqui as projeções dos vetores, eu consigo formar aqui um paralelepípedo. Ou seja, agora você tem aí algo que tem volume. E a minha pergunta é, será que existe alguma forma de eu, usando esses 3 vetores, descobrir o volume do paralelepípedo? Então, o desafio vai ser esse aqui hoje, pelo menos no início da aula. Então, a gente vai olhar para esse desenho, vou reproduzir ele aqui de novo no quadro, e a gente vai fazer uma demonstração aqui de para que a gente usa produto misto, né? Ou seja, qual é a motivação por trás. E, normalmente, a motivação geométrica é esse cálculo de volume. Inclusive, na lista tinha também, né? Na lista de vocês passada. Então, olha só. Vou fazer aqui um paralelogramo. Você tem aqui a base do paralelogramo. E agora eu vou fazer aqui a inclinação dele. Tá, então, digamos que você tem aqui um paralelepípedo, você tem aqui a base dele. Note que ele não está, né, aqui perpendicular, ele está um pouquinho inclinado, ele está um pouquinho torto, mas aqui a gente faz de propósito mesmo. E agora, a partir desse paralelepípedo, eu vou definir os vetores que formam as arestas dele. Então, por exemplo, essa primeira aresta aqui, que está inclinada, a gente está chamando de vetor A. Vou colocar aqui, vetor A. Já as arestas que formam aqui a base desse paralelepípedo, eu vou chamar de vetor B, e bem aqui eu vou chamar de vetor C. Então, aqui você tem um paralelepípedo e eu quero descobrir o volume dele de alguma forma. Tá, digamos que a gente nem estivesse falando sobre vetores, nem estivesse em cálculo 2, mas você quer calcular a área de uma coisa assim, de um prisma, de um paralelepípedo. Qual é a fórmula do volume nesse caso, vocês lembram? É a área da base vezes altura. Então, sem falar de cálculo, sem falar de vetores, se você quisesse calcular o volume disso daqui, você calcularia
que é que você faria? Você calcularia área da base vezes altura. Era isso que você faria. Eu vou ignorar, por enquanto, a área da base. Ignora a base aqui desse paralelepípedo. Eu vou olhar só para a altura dele. Aí eu pergunto para vocês, a norma do meu vetor A já seria a altura dele? Sim ou não? Ainda não. Por quê? Porque está inclinado. Lembra, para ser altura tem que ser algo perpendicular a esses dois vetores aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um outro vetor, sem ser o vetor A, que seja perpendicular ao vetor B e ao vetor C ao mesmo tempo. Olha só, na aula passada, a gente aprendeu, né? A gente falou assim, olha, eu te dou dois vetores, mas eu quero trabalhar com que seja perpendicular aos dois. O que a gente faz? A gente calcula o produto vetorial. Toda vez que você calcular o produto vetorial de dois vetores, você vai obter um terceiro vetor, e esse terceiro vetor ele é perpendicular. Então, se eu fosse fazer aqui, ó, o produto vetorial de B com C, eu ia obter um outro vetor, e esse vetor seria perpendicular aos dois. Então, seria algo aqui, ó, fazer aqui algo reto. Esse vetor aqui, ó, como ele está apontado para cima, então como foi que eu fiz ele? Eu fiz B vetorial C ou C vetorial B? O que eu fiz? O que vocês acham? Ó, ele está para cima. Então eu fiz B vetorial C ou C vetorial B? Eu fiz C vetorial B, né? Regra da mão direita. Muito bem. Então quando você coloca aqui, ó, sua mão direita, para eu ter um vetor apontado para cima, é C vetorial B. Então esse vetor aqui é o vetor C vetorial B. Ah, professor, mas se eu tivesse feito B vetorial C, aí ia ficar para baixo, certo? Ah, então eu ia errar a questão? Não, porque para eliminar essa dúvida, na hora eu não vou saber se eu estou fazendo o sentido correto, depois a gente vai colocar um módulo. Porque lembra que se você faz B vetorial C, só vai mudar o sentido do vetor, mas a norma dele é a mesma. Né? A gente viu isso na aula passada também. Então, para não ficar nessa dúvida de sinal, depois vocês vão ver que eu vou considerar o módulo lá do cosseno. Vocês vão entender daqui a pouco. Então tá aqui, tem o meu vetor aqui C vetorial B, eu já sei que ele é perpendicular aos dois vetores aqui da minha base, então a partir dele eu vou descobrir a altura. O que eu faço? Eu vou fazer a projeção aqui nele, ó. Então, eu vou considerar esse pedaço bem aqui, ó. Esse pedaço bem aqui é o que eu posso chamar de altura aqui do meu paralelepípedo. Né, porque, pelo menos esse pedaço aqui, ele é perpendicular ao vetor B e ao vetor C. Note que essa altura não é necessariamente a norma do vetor C vetorial B. Não é. Podia ser que sim, pode ser que não. A altura podia ser menor, a altura poderia ser maior, não. Eu só estou usando esse vetor aqui para ser uma projeção. Tá bom? Só para eu ter um vetor aqui, depois eu vou trabalhar com esses vetores. Mas a altura ela não vai ser necessariamente a norma dele. Então, ainda tenho que descobrir quanto vale essa minha altura. Para eu fazer isso, ó, perceba que quando eu faço a projeção aqui, eu formo um ângulo de 90 graus, ou π sobre 2 radiano. E bem aqui eu tenho um ângulo, ó, que eu vou chamar de ângulo θ. Então, agora eu vou olhar apenas para esse triângulo retângulo aqui. Lembrando que o meu objetivo aqui é descobrir como eu calculo a minha altura. Para que eu quero saber a altura? Para eu calcular o volume. Tá bom? Então, é isso que eu estou fazendo. Então, eu vou desenhar esse triângulo retângulo bem aqui separado, só para a gente ter uma visão melhor do que está acontecendo. Ó, então, eu obtive um triângulo retângulo mais ou menos assim. Né? O ângulo aqui reto está bem aqui. Bem aqui, essa linha que está na vertical é justamente a minha altura. Então, vou colocar aqui H. A hipotenusa, quem é mesmo a hipotenusa? É o vetor do B? Não, né? É o vetor do C? Vetor não, desculpa, norma. É a norma do C? Não, é a norma do A. Então, ó, a minha hipotenusa é a norma do meu vetor A. E bem aqui eu já disse, eu já chamei esse ângulo aqui de ângulo θ. Então, olhando para esse triângulo aqui, já que ele é um triângulo retângulo, eu posso aplicar aquelas leis trigonométricas. Eu vou usar aqui o cosseno. Quando eu faço o cosseno do meu ângulo θ, eu vou ter o cateto adjacente, que nesse caso é a minha altura, dividido pela hipotenusa, que é a norma de A. Ó, só que a norma de A eu tenho, porque o A é um vetor que ele me deu. Eu sei quem é o A, quem é o B, quem é o C.
eu quero descobrir a altura, então vou isolar aqui a altura. Ó, então, se isso aqui é verdade, então, isolando a minha altura vai ser igual a norma do meu vetor A vezes o cosseno do ângulo θ. Só que aqui, gente, estou falando de altura, né? Estou falando de volume, então eu quero tudo positivo. Para não dar problema, eu vou considerar aqui, ó, o módulo do cosseno. Aqui, ó, vou considerar o módulo do cosseno, porque eu estou considerando a altura é sempre positiva. Isso eu estou colocando desse jeito para caso eu faça o vetorial de B com C e desse um vetor para baixo, o cosseno ia dar negativo. Mas ia dar o mesmo valor, só que negativo. Então, para evitar isso, já que eu quero a altura, eu estou considerando aqui em módulo. Tá bom? Mas só essa diferença, só por conta dessa interpretação geométrica. Então, eu descobri que a altura daquele meu paralelepípedo é a norma do vetor A vezes o módulo do cosseno. Agora eu volto para cá. Ó, agora eu volto para o volume. Então, eu já sei quem é minha altura. Só falta descobrir a área da base. Só que a área da base a gente já sabe também. Por quê? Porque na aula passada a gente aprendeu que quando você tem aqui, ó, dois vetores, o que é essa base aqui? Não é um paralelogramo? Olhando aqui só para a base dele, é um paralelogramo, né? E você tem os dois vetores aqui que formam um paralelogramo. Se você tem os dois vetores que formam um paralelogramo e você quer saber a área desse paralelogramo, o que você faz? Isso é a norma de quem? É a norma do produto vetorial, né? Então, ó, essa área da base, na verdade, vai ser a norma do produto vetorial desses dois vetores, B com C ou C com B. Tanto faz, porque aqui vai dar positivo mesmo. Então, vou colocar aqui B com C, mas se colocar C com B também não teria problema. Então, isso é a área da base, né? Isso aqui você calcula usando essa fórmula. Tá, e quem é a altura? A altura a gente achou hoje, a altura a gente aprendeu hoje que ela é isso daqui. Então, vai ficar norma do vetor A vezes o cosseno do ângulo θ. Tá bonito, mas pode ficar mais bonito ainda. Por quê? Gente, B vetorial C é um vetor. É um vetor só, certo? Quando você faz B vetorial com C, isso vai te dar um vetor. Então, pensa isso aqui como se fosse um vetor só, já que ele realmente é um vetor só. Então, isso aqui é um vetor só. Sei lá, se você tiver com dificuldade, chame isso aqui de U. Só se você tiver com dificuldade de enxergar isso aqui como um único vetor. Então, ó, você tem a norma de um vetor, que é esse daqui, que eu estou chamando de U, vezes a norma do vetor A. Então, você tem a norma de U vezes a norma de A, vezes o cosseno de θ. Θ é o ângulo entre esses dois vetores? Sim ou não? Do jeito que a gente desenhou aqui, ó. Olha aqui o θ. Olha aqui o meu vetor U, que é o C vetorial B. Olha aqui o meu vetor A. Então, esse θ não é o ângulo entre esses dois vetores? É. Então, volto para cá. Então, eu tenho norma de um vetor vezes norma de outro vetor vezes o cosseno do ângulo entre eles. Isso é o quê mesmo? O que é norma de um vetor vezes a norma do outro vetor vezes o cosseno do ângulo entre eles? É o produto interno ou produto escalar. Muito bem. Então, na verdade, isso aqui nada mais é do que o produto interno desse vetor com esse vetor. Então, eu acabo de descobrir, olha só, olha que interessante, a gente acabou de perceber que, na verdade, essa fórmula aqui vai me dar o produto interno entre esses dois vetores. Então, o volume vai ser igual ao produto interno do vetor A, ó, aqui eu coloco pontinho, produto escalar, com esse outro vetor, que é o vetor B vetorial C. Lembrando, ó, como desculpa, aqui, ó, o cosseno é em módulo, tá, gente? Já que eu estou considerando volume. Já que o cosseno é em módulo, isso daqui também vai me obter um módulo. Então, olha só. Como é que eu consigo calcular o volume do paralelepípedo? Eu posso fazer o produto vetorial dos dois vetores da base, isso vai me dar a área da base, e depois eu faço produto escalar com o meu vetor A. Isso vai me dar o volume do paralelepípedo. Ou seja, com 3 vetores, eu te dou 3 coordenadas, né? Eu te dou 3 vetores, cada um com as suas coordenadas. E eu peço para você, calcule para mim o volume do paralelepípedo que esses 3 vetores formam. Você não precisa mais se preocupar assim, geometricamente em desenhar os vetores. Basta você usar essa fórmula aqui e isso vai te dar o volume. Então, perceba que os vetores, eles não vieram para nos atrapalhar.
Ah, professor, eu olho para isso só para atrapalhar a minha vida. Não é para atrapalhar a vida, é para melhorar a nossa vida. Note que agora você consegue calcular volume usando só coordenadas de vetores e operações entre eles, o que é muito interessante. Nesse caso aqui, ó, a gente está misturando o produto interno, ou produto escalar, com o produto vetorial. Então, já que nós estamos misturando, por isso que isso aqui se chama produto. Isso daqui é o que nós chamamos de produto misto. Claro que nesse caso isso aqui é uma aplicação do produto misto, né? Eu estou usando ele para calcular volume. Isso daqui é o produto misto de vetores, ou produto triplo também. O livro de vocês ele fala sobre isso. Então, deu para entender? Você pega 3 vetores e você faz, ó, produto vetorial de 2, depois você faz o produto escalar desse vetor aqui com esse vetor. No final, gente, um produto misto, ele vai me dar um vetor ou ele vai me dar um escalar? O que vocês acham? Ele vai te dar um escalar. Por quê? Esses dois aqui vão te dar um vetor. Só que quando você fizer esse vetor escalar com esse vetor, vai te dar um escalar. Então, no final, o produto misto, ele vai te dar um número. Ele vai te dar um escalar. Só que tem uma outra coisa mais interessante também. Aqui, ó, se eu colocasse para você assim, eu te dou 3 vetores. Vetor A e as suas coordenadas, né? A1, A2, A3. Aí eu vou te dar também o vetor B. B1, B2, B3. E eu vou te dar o vetor C aqui, as coordenadas dele, que é C1, C2, C3. Se eu te desse 3 vetores e pedisse para você, calcule para mim o volume do paralelepípedo formado por esses 3 vetores. Bom, até aqui, pelo que a gente aprendeu, o que você faria? Você teria que fazer o vetorial desse com esse, né? Então, você teria que fazer o seguinte, ó, você teria que pegar vetorial de B com C. Aí ia ser aquela matriz, o determinante dela, IJK, B1, B2, B3, C1, C2, C3, calculava o vetor, depois ainda fazia o produto interno com esse vetor A. Não é isso que você vai ter que fazer? Beleza, só que você não vai precisar fazer isso. Por quê? Porque, algebricamente, quando a gente pega 3 vetores aqui, faz o produto vetorial de B com C, depois faz o produto interno de A com esse vetor aqui que deu, isso vai te dar uma outra matriz. Você consegue ajeitar isso aí algebricamente, de modo que você consegue provar, só que a gente não vai provar aqui, mas você consegue provar o seguinte, ó, que o produto misto de 3 vetores nada mais é do que o determinante dessa matriz aqui, ó. Na primeira linha, você vai colocar A1, A2, A3. Na segunda linha, você vai colocar B1, B2, B3. E na terceira linha, você vai colocar C1, C2, C3. Ou seja, se você quer calcular o produto misto de 3 vetores, basta você fazer agora uma matriz, o determinante dela, onde cada linha são as coordenadas de um desses vetores, o que é mais rápido ainda. Ou seja, você consegue calcular volume de um paralelepípedo usando apenas o determinante de uma matriz 3x3. E aí você resolve. Deu para entender? Ou seja, isso aqui é poderosíssimo, gente. Isso aqui você pega 3 vetores e pronto, joga nessa matriz, isso já te dá geometricamente um volume. É claro que pode acontecer também de eu te dar 3 vetores, você joga nessa matriz e o determinante deu 0. O que significa? É possível 3 vetores não formarem um paralelepípedo? O que vocês acham? Olha, 2 vetores, a não ser que eles sejam colineares, né? Mas eles vão formar um paralelogramo. Então, quando é que o terceiro vetor não vai formar uma altura? Quando o terceiro vetor estiver no mesmo plano. Então, se 3 vetores são coplanares, estiverem todos no mesmo plano, aí, nesse caso, isso daqui vai dar 0. Ou seja, se você calcula aqui, ó, se você calcula o produto misto de 3 vetores e deu 0, ou seja, o volume desse paralelepípedo foi 0, é por quê? Porque esses 3 vetores são coplanares, eles estão no mesmo plano. Então, isso aqui é uma forma de você
descobrir, né, quando você tem três vetores que estão no mesmo plano. Calcula o produto misto. Deu zero, é porque eles estão. Não deu zero, é porque eles não estão no mesmo plano. Então, eles estão formando ali um volume. E é isso. Vamos só exercitar agora, dado isso aqui que a gente acabou de aprender. A gente vai calcular aqui o volume de um paralelepípedo, usando só as coordenadas. E aí vocês vão ver que é bem mais simples, na verdade, né? Olha, antes disso, estou resumindo aí. Ó, podemos escrever o produto misto como esse determinante aí. Então, você, em cada linha, são as coordenadas de cada vetor. Agora, vamos fazer isso daí. Calcule o volume do paralelepípedo determinado por esses três vetores. Ó, então, você tem aí o vetor A, o vetor B e o vetor C. Então, eu vou calcular o volume dessa figura geométrica sem fazer desenho nenhum, usando só o que a gente aprendeu aqui. Então, vamos lá. Exercício... Aqui, ó, vou colocar o vetor A. O meu vetor A tem coordenadas 6, 3 e menos 1. Já o vetor B, as coordenadas dele vão ser 0, 1 e 2. Já o vetor C, as coordenadas vão ser 4, menos 2 e 5. Pronto. Tá, agora que eu tenho três coordenadas, eu vou verificar se eles formam um paralelepípedo. E se sim, né, qual é o volume dele. Então, ó, a gente acabou de aprender que o volume desse paralelepípedo vai ser justamente aqui, ó, o módulo desse produto misto, dos três vetores. Só que calcular esse produto misto, na verdade, é calcular o determinante dessa matriz. Então, em cada linha, eu vou colocar as coordenadas. Na primeira linha, eu vou colocar as coordenadas de A. Então, vai ficar 6, 3 e menos 1. Então, vem aqui, ó, eu coloco 6, 3, menos 1. Depois, na segunda linha, eu vou colocar o de B. Então, é 0, 1 e 2. Coloco aqui 0, 1 e 2. E na última linha, eu vou colocar 4, menos 2 e 5. 4, menos 2 e 5. Então, ó, eu vou calcular o determinante disso daqui. Lembrando que você pode usar qualquer meio, qualquer método válido para calcular. Eu vou usar o do ensino médio. Ou seja, eu vou repetir aqui as duas colunas. Aqui, ó, 6, 0, 4. E depois aqui, 3, 1 e menos 2. Então, aqui, ó, estou repetindo. Agora, eu vou multiplicar, ó, de cima para baixo, aqui essas diagonais. Quando é de cima para baixo, vai ficar positivo, né, o sinal da frente. E quando eu faço de baixo para cima, vou colocar o sinal de menos. Vou até pegar aqui outra cor. Então, ó, faço assim, depois eu vou fazer de baixo para cima. Aqui, aqui e aqui. Aí eu vou fazer aqui embaixo o resultado para a gente calcular. Então, ó, primeiro de cima para baixo. Aqui eu vou ter 6 vezes 1, 6, vezes 5, 30. Então, aqui vai dar 30. Depois aqui, ó, 3 vezes 2, 6, vezes 4, 24. Como é de cima para baixo, então vai ficar mais 24. Agora, por último, ó, menos 1 vezes 0, 0. Vezes menos 2, 0 de novo. Então, não vou nem colocar. Agora, de baixo para cima, colocando sinal negativo. 4 vezes 1, 4. 4 vezes menos 1, menos 4. Só que como é de baixo para cima, então vai ficar menos 4. De novo, de baixo para cima, menos 2 vezes 2, menos 4. Menos 4 vezes 6, menos 24. Como é de baixo para cima, eu tenho que colocar o menos antes. Então, vai ficar menos 24. Por último, 5 vezes 0, 0. Vezes 3, 0. Então, não vou colocar. Então, olhando só para isso aqui que sobraram, o meu volume vai ser 30 mais 24, 54. Aqui, ó, menos com menos vai dar mais, vai ficar mais 4. Menos com menos vai dar mais 24. E agora é só fazer essa conta, né? 54 mais 24 vai dar 78, mais 4, 82. Então, no final, o volume vai ser 82. Como eu estou falando de volume, então ainda coloco assim, ó, unidade de volume. E agora sim eu encerro a minha questão.
Caso desse negativo, não esqueça que você coloca um módulo, tá? Porque a gente está falando de volume. Então, ficaria módulo de menos 82, que ficaria positivo. Mas, como aqui já deu positivo, então não tem problema. Então, o volume deu 82 unidades de volume. Agora que você sabe isso, ficou bem fácil, né? Agora, pense se você não soubesse isso daqui. Nada disso daqui. Eu te dou aqueles 3 vetores e falo, eu quero o volume do paralelepípedo. Ou seja, você tem que pegar lá as suas retas, né? Eixo X, eixo Y, eixo Z, desenhar os vetores, desenhar o paralelepípedo para descobrir a altura, descobrir a da base, para depois achar aqui o resultado. Mas como a gente sabe, né? Ficou muito mais tranquilo. Com isso, a gente encerra essa parte de vetores, tá? Então, se você já não aguentava mais ver vetor, aqui a gente vai encerrar a parte de vetores, a gente vai entrar numa nova fase agora. Nessa nova fase, que é muito interessante também, a gente vai juntar vetores com funções, no R3, R2, R3 e tudo mais. Então, agora, vou até trocar de slide aqui, né? Vamos para o assunto mesmo de hoje. Então, olha só, quando a gente mistura as duas coisas, vou misturar as funções com os vetores. Então, eu vou ter funções vetoriais. Então, a partir de hoje, o assunto que a gente vai estudar são funções vetoriais. Então, está aqui, ó, aula 6, funções vetoriais. Essa aula de funções vetoriais, a gente vai dividir em 3 partes. Na primeira parte, a gente vai dar só os conceitos básicos para você entender o que é uma função vetorial afinal. E depois a gente vai estudar 2 casos particulares, que é o caso bidimensional e o caso tridimensional. Mas começando assim pela definição, o que é uma função vetorial? É isso daqui, ó. Uma função vetorial n-dimensional é uma função que associa um número real t a um único vetor alfa t. Então, olhem direitinho para isso daí que a gente está falando. Olhem direitinho, tá? Vamos entender. Então, olha só, função vetorial ainda é um vetor, só que em cada coordenada, ao invés de ser um número, você vai ter uma função. Então, a gente está chegando no outro nível agora. Então, por exemplo, aqui ó, você tem alfa de t. Alfa de t, ou seja, o vetor alfa, ele tinha coordenadas x1, x2, x3, x4, até xn. Só que agora, cada coordenada vai depender de um parâmetro, vai depender de uma variável, que eu estou chamando de variável t. Então, é como se em cada coordenada, ao invés de você ter simplesmente um número, você vai ter uma função. Exemplo, para deixar mais claro, olha só. Olha esse vetor aqui, essa função vetorial, alfa de t. Ela é seno de t, e elevado a t, módulo de t. Ou seja, isso aqui é um vetor que tem 3 coordenadas, só que em cada coordenada você tem uma função. Na primeira, a função é a função seno. Na segunda, a função exponencial. Na terceira, a função modular. E é claro que para cada valor de t, as coordenadas elas vão mudar. Muito provavelmente elas vão mudar, não sei que seja tudo constante, mas elas vão mudar. Então, por exemplo, se t igual a 0, aqui vai ficar seno de 0, e elevado a 0, módulo de 0. Então, ó, vamos entender um pouquinho isso aí. Você tem aí uma função, só que essa função agora ela é um vetor. Nesse caso aí, ó, você tem uma função assim. Função vetorial. Olha só, a gente estava acostumado lá no cálculo 1, quando você ia estudar funções, você estudava funções assim, né? Ah, uma função f é uma função cujo domínio são os reais e o contradomínio são os reais, por exemplo. Ou aqui um subconjunto, tanto faz. Então, você tinha uma função que vai dos reais nos reais. Ou seja, para cada x, você associava aqui, ó, um f de x. Era assim que você trabalhava. Então, por exemplo, f de x igual a x quadrado, uma função real, a valores reais. F de x igual a raiz de x, uma função real. F de x igual a seno de x, uma função real. Agora, olha a graça agora. O que vai acontecer aqui?
Agora, o nosso domínio vai continuar sendo real, ou um subconjunto dele, mas o contradomínio, ele vai ser o Rn. É aí que está. Agora, o nosso contradomínio aqui, ó, vai ser o Rn. Então, se agora se você associava um x a um f de x, agora você vai associar um t. Aqui eu poderia ter colocado x também, não tem problema. E aqui, ó, ao invés de eu chamar de f, agora a gente está chamando de alfa. E eu estou colocando uma setinha só para dizer que isso aqui vai te dar um vetor, né? Mas uma função vetorial é uma função que vai de R, ou um subconjunto de R, no Rn. É isso aqui que mudou. Então, cada t, você vai associar a um alfa de t. Só que o alfa de t, ele vai ter n coordenadas. Ele vai ter a primeira coordenada, que eu estou chamando de x1, ele vai ter a segunda, a terceira, até chegar na última, que a gente está chamando de xn. E cada coordenada dessa, você tem uma função, que vai depender da sua variável t. Exemplo. Esse exemplo que eu dei aí para vocês agora, olha só. Nesse exemplo que eu dei para vocês, eu estava no R, é uma função que vai de R no R3. Então, você pega aqui uma variável t e você associa a ela este vetor aqui, ó. O alfa de t, ele é seno t e elevado a t e módulo de t. Então, agora, a minha função alfa, nesse meu exemplo aqui, ela tem 3 coordenadas, por isso que ela vai de R no R3, ou seja, ela pega um número aqui t, uma variável t, que é uma variável real, e leva aqui num vetor tridimensional, tá? Onde em cada coordenada eu tenho uma função diferente. Tá, mas aí como é que você trabalha com ela? Por exemplo, eu quero achar aqui o alfa de 0. Olha, como cada coordenada depende do t, então em cada coordenada, no lugar do t, você vai colocar o 0. Então você vem aqui, ó, isso aqui vai ser seno de 0, na primeira coordenada, na segunda, e elevado a 0, e na terceira vai ser módulo de 0. Ah, professor, então é como se eu tivesse 3 funções diferentes, em cada uma eu vou colocar o valor de t? É. Se fosse 4 coordenadas, você ia colocar o t na quarta coordenada também, e assim por diante. Nesse caso aqui, ó, quanto é o seno de 0? 0. Quanto é e elevado a 0? 1. Qual é o módulo de 0? 0. Então, nesse caso aqui, ó, você ia ter o vetor 0, 1 e 0. Então, olha só que interessante. Para cada valor de t, eu vou ter um vetor diferente. Provavelmente, né? A não sei que seja tudo igual. Mas eu vou ter um vetor diferente. Então, conforme o t ele vai mudando de valor, o vetor também vai mudando de valor. Então, antes, pensa, a gente está falando de vetor como se fosse aquela setinha, né? Aquele representante lá. Então, conforme o t vai mudando, a setinha vai mudando de posição também. Então, o ponto final dela vai mudando dentro do espaço. Isso vai te dar até digamos, uma figura, que a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Mas, por enquanto, entenda que em cada coordenada depende de um valor t, e para cada t você vai ter um valor diferente aqui. Então, se eu quisesse o alfa de 1, você ia ter que colocar seno de 1, e elevado a 1, módulo de 1. Se eu quisesse o alfa de menos 2, você ia colocar seno de menos 2, e elevado a menos 2, módulo de menos 2. E assim por diante. Ah, alfa de π, seno de π, e elevado a π, módulo de π. Pronto. É assim que a gente vai trabalhar. Nesse caso, é uma função tridimensional, mas poderia ter 4, 5, 6, 7 mil coordenadas que a gente daí ia conseguir trabalhar. Tá, agora bora falar um pouquinho sobre domínio, né? Sobre o domínio dessas funções vetoriais. Porque lá no cálculo 2, lembra que quando a gente estava trabalhando com funções, a gente começou a trabalhar com domínios, como é que acha o domínio de uma função. Então, eu sei que vocês já estão acostumados com isso. Então, vocês não vão ter muita dificuldade no que eu vou falar aqui. Olha só. Quando você tem um domínio que não está especificado, porque tem vezes que o problema mesmo te dá o domínio. Ah, considere x maior que 0. Considere y menor que 1. Quando ele não fala nada, subentende-se que é o maior valor possível, o maior conjunto possível para aquele domínio. Só que nesse caso, gente, nós temos agora mais de uma função, né? Em cada coordenada, você vai ter uma função diferente.
Deixa eu voltar para cá rapidinho. Deixa eu voltar aqui para a minha função vetorial, aqui no quadro. Ó, por exemplo, nessa função aqui, em cada coordenada você tem uma função diferente. Então, se eu olhasse, por exemplo, só para a função seno, qual ia ser o domínio dela, só da função seno? Tem alguma restrição? Não, então são todos reais. Então, se eu fosse olhar só para cá, são todos reais. Se eu olhasse só para cá, tem alguma restrição? E elevado a t tem restrição? Não, também. Então, aqui o domínio são todos os reais. E esse daqui tem alguma restrição? Não, também. São todos os reais. Né? Módulo pode assumir qualquer valor. Então, nesse caso, ó, o domínio 10 são os reais, o domínio são os reais e o domínio são os reais. Tá, mas qual é o domínio da minha função? Ela vai ser a interseção de todos os domínios de cada coordenada. Tá? Então, você vai pegar o domínio de todas as coordenadas, depois você vai tirar a interseção, o resultado vai ser o domínio da sua função alfa. Nesse caso, ficou sem graça porque tudo era real. Aí, eu uso interseção, ficou real ainda. Mas esse outro exemplo que eu coloquei aqui, ele é mais interessante, ó, porque você tem aí 3 funções, você tem cosseno t, raiz de t e t elevado a menos 1. E aí, o domínio dela já não vai mais ser os reais. Bora estudar ela bem aqui. No quadro 2. Você tem cosseno de t, raiz de t e t elevado a menos 1. Então, olha só. Isso é só um exemplo, né, que a gente está resolvendo. Então, nesse exemplo, você tem o alfa de t como sendo cosseno t, depois raiz de t e depois t elevado a menos 1. Tá. E agora? Eu estou vendo que essa função aqui ela tem 3 coordenadas de novo. Então, eu quero saber o domínio de cada uma das coordenadas. Para facilitar a minha vida, eu vou dar nomes para elas, para cada coordenada. Então, por exemplo, para essa daqui, eu vou chamar de coordenada x. Claro que um x que depende de t, mas é x. Para a segunda, eu vou chamar de y, que também depende de t, mas é y. E a terceira, eu vou chamar de z. Então, fica z depende de t. Então, o meu objetivo aqui vai ser achar o domínio de cada uma delas individualmente, para depois misturar. Então, para x primeiro, olha só. Gente, qual é o domínio da minha função x? X é a função cosseno. Qual é o domínio dela? Todos os reais. Nós não temos restrições. Então, aqui, o domínio de x, todos os reais. Pronto. Agora, de y. Y é raiz de t. Então, agora eu tenho restrição. T tem que ser o quê? Isso. T tem que ser maior ou igual a 0. Então, no caso do y, olha só. O y, o domínio dele são os reais não negativos. Então, você pode colocar assim, ou reais com sinal de mais aqui, isso quer dizer os não negativos, incluindo 0. Ou também, se você quiser, você poderia escrever assim, ó, 0 fechado mais infinito. É uma outra forma de escrever a mesma coisa, tá? Ou também, se você quiser, você pode escrever assim, ó. O domínio do y é o conjunto dos t reais, tais que t é maior ou igual que 0. Tá? Então, aqui, ó, você tem 3 formas para escrever a mesma coisa. Mas a verdade é que o domínio dessa função aqui são os reais não negativos. Ou seja, t só pode ser maior ou igual que 0, porque você tem uma raiz quadrada. E o radicando dela, o que está aqui dentro da raiz, não pode ser negativo, porque nós não estamos trabalhando com complexos. Então, por isso que o domínio aqui é esse daqui. Tá, agora e para z? Qual é o domínio de z? A função z é t elevado a menos 1. Vocês já sabem, né? Que t elevado a menos 1 é a mesma coisa que o quê? 1 sobre t. Então, aparentemente, aqui não tinha nenhuma restrição, né? Mas agora que você descobriu que isso é igual a isso, agora dá para ver qual é a restrição. Qual é? T só não pode ser 0. Ele pode ser o valor negativo? Pode. Ele só não pode ser 0. Tá? Então, aqui é a única restrição que ele não pode ser 0. Então, o domínio aqui da minha função z vai ser os reais, com exceção do 0. Então, você pode colocar só um asterisco aqui. Isso significa
são todos reais menos o zero. Ou também, se você quiser escrever de outra forma, você pode escrever assim, ó, reais menos, né, tirando esse conjunto aqui, ó, conjunto que só tem o zero. Ou também, se você quiser, você pode escrever assim, é o conjunto dos t's reais, tais que t é diferente de zero. Então, pronto. Acabamos de encontrar os 3 domínios, ou seja, o domínio de cada coordenada. Agora, o meu trabalho é achar o domínio da minha função vetorial, da minha função alfa. Lembrando que o domínio da função alfa vai ser a interseção desses conjuntos aqui. Ou seja, lembra desse assunto, interseção de conjuntos? Lá em cálculo vocês revisaram, né? É legal. Tá, então vamos fazer aqui a interseção deles, né? Olha só. Vou colocar aqui. Então, o domínio de alfa vai ser o domínio da minha função x. Só quem é o domínio da função x? Está bem aqui, ó. O domínio da função x são todos reais. Então, aqui vai ser os reais, interseção. Agora, bora olhar para o domínio da função y. O domínio da função y são os reais não negativos. Então, vou colocar aqui reais não negativos. Interseção com o domínio da função z, que são os reais não nulos, né? Ou seja, diferente de zero. Quando você faz interseção aqui, ó, de reais com reais não negativos, isso aqui vai dar o quê? Só isso daqui, ó. Só essa interseção aqui. Aqui eu quero que seja, aqui pode ser todos os reais e aqui só não pode ser os negativos. Então a interseção deles é o quê? São os reais não negativos, né? Porque lembra, gente, interseção de conjunto é o que tem nos dois ao mesmo tempo, tá bom? Então, ó, nesse conjunto aqui tem todo mundo. Aqui só tem o pessoal do positivo e o nulo. Então, se eu quero o que está dos dois lados ao mesmo tempo, então vai dar justamente esse conjunto aqui. Só que depois eu vou ter que fazer a interseção desse com esse aqui, ó. Então, olha só. Nesse conjunto aqui, só não está os negativos, mas está todos os positivos e tem também o zero. Nesse daqui está todo mundo menos o zero. Quando eu faço a interseção desse com esse, sobra o quê? Aqui, na interseção, vai ter negativo? Vai ter número negativo, sim ou não? Não, porque aqui não tem negativo. Vai ter o zero? Não, porque aqui não tem o zero. Vai ter todo mundo que é positivo? Vai, porque aqui eles estão e aqui eles também estão. Então, resposta, reais positivos. Ou seja, você coloca o mais e o asterisco aqui ao mesmo tempo. Ou também outra forma de falar a mesma coisa aqui, ó, é dizer que o domínio é do zero até infinito. Então, ou assim, são duas respostas que estão valendo. Então, é isso. Você vai olhar cada coordenada, tirar o domínio de cada uma delas e depois fazer a interseção. A interseção de todo mundo vai ser a sua resposta, a interseção da função vetorial. Tá? O que faz sentido, gente, porque olha só, digamos que eu ignorasse o domínio dessa daqui, ignorei. Estou olhando só para essas aqui. Aí eu sei, ó, por exemplo, que aqui pode ser zero. Aí eu faço alfa de zero. Aí aqui ia ficar cosseno de zero, ok? Aqui ia dar 1. Aqui ia ficar raiz de zero, tudo bem, ia dar zero. Mas quando chegasse bem aqui ia dar problema. 1 sobre zero. Não existe. Então, por isso que não faz sentido. Então, por isso que eu tenho que olhar a interseção de todo mundo, para não dar nenhum problema, nenhum erro matemático. E pronto. Esse é domínio. Aqui o exemplo já tem a resposta, né? Aqui só a gente explicando aqui a resposta. Então, se você tem aqui essa função vetorial, o domínio dela vai ser zero aberto até mais infinito. Agora a gente vai ver um caso particular. Você já entendeu o que é uma função vetorial n-dimensional. Agora a gente vai estudar especificamente as funções vetoriais bidimensionais. E depois a gente vai passar para tridimensional. Então, o que é uma função vetorial bidimensional? Olha, se eu estou falando de bidimensional, eu estou falando de uma função vetorial que só vai ter duas coordenadas. Ela só vai ter a primeira e a segunda. A primeira coordenada eu estou chamando de x. E a segunda eu estou chamando de y.
Agora, para cada t, você vai ter um ponto diferente aqui, né? Para t igual a 0, você vai ter um ponto. Para t igual a 2, você vai ter outro ponto. Quando você pega todos os pontos de t no domínio, essa função vetorial aqui vai te dar uma curva, que a gente está chamando de curva plana, porque ela é bidimensional. Essa curva plana é um desenho, é o que a gente chama de gráfico da minha função vetorial. Então, vai ser mais ou menos isso daí, ó. Isso que vocês estão vendo. Isso é uma curva plana de uma função vetorial. Ó, então, nota o seguinte. Lembrando que para cada t, por exemplo, t igual a 0, digamos que dá esse ponto bem aqui. Então, é o vetor que sai da origem e chega nesse ponto. T igual a 2, digamos que é esse ponto bem aqui. Então, é o vetor que sai da origem e chega nesse ponto. Então, é como se você tivesse... O vetor é como se fosse um pincel. Ele está pintando aí, está desenhando a sua figura. É claro que na hora que você for esboçar o gráfico, você não precisa desenhar aqui os vetores, essas setas. Você só faz mesmo a curva, porque senão ia ficar poluído o desenho, né? Aqui é só para demonstrar que em cada ponto desse representa um vetor, saindo da origem e chegando naquele ponto, e forma essa curva aqui que eu estou colocando de curva, colocando em azul. Beleza, então, se eu estou com uma função bidimensional, uma função vetorial, então ela tem duas coordenadas. Então, para cada t, a gente vai obter um ponto aqui, xy, que pertence à minha curva. Esse x e esse y, nós chamamos de equações paramétricas. Ou seja, quando você pega a primeira coordenada e iguala com x, e pega a segunda coordenada e iguala com y, então você tem funções, você tem equações. Essas equações é que a gente chama de equações paramétricas, que é parecido com o que a gente viu na aula passada. Equações paramétricas de uma reta, de um plano. Então, se você tem duas coordenadas, você vai ter duas equações paramétricas. Agora, olha só. Se você tem duas equações paramétricas e você tem uma função vetorial bidimensional, o nosso objetivo aqui também vai ser achar uma equação cartesiana. Ou seja, a partir dessas duas equações, eu vou tentar, de alguma forma, juntar as equações para ficar uma só. E, de preferência, que dependa só de x e de y. Então, quando você consegue fazer isso, você tem uma equação cartesiana da sua curva. Então, ó, a partir de agora, gente, a gente vai resolver aqui vários exemplos. Detalhe importante, tá? O conteúdo da aula já acabou aqui. Então, hoje o conteúdo foi esse, funções vetoriais. A partir de agora, a gente vai treinar. Então, aqui a gente vai resolver vários exemplos. Vamos lá, função composta. Olha só, Marco. Digamos que você tem duas funções aqui, ó. Alfa, que vai dos reais até o Rn, tá? Pode considerar R3, R4, não tem problema. Tá, para simplificar, bora colocar R3. E você tem aqui, ó, uma função beta, que também é uma função vetorial da forma como a gente está definindo, tá bom? Ou seja, é uma função que vai dos reais até o R3. Eu quero fazer a composta delas. Só que aqui você vai ter uma dificuldade. Por quê? Porque, olha só, digamos que está aqui os conjuntos, ó. Eu tenho aqui os reais, aqui eu tenho o R3. Claro que isso aqui é só uma figura, tá? A gente sabe que o R3 é o espaço, o R é só uma reta. Isso aqui é só para a gente exemplificar. Então, a minha função vetorial alfa, por exemplo, ela pega um elemento aqui dos reais e leva até o R3. Então, ela pega um elemento aqui, um escalar, e leva no espaço. Tá? Então, ó, ela vem daqui para cá. Isso é o que faz a sua função vetorial alfa. Então, ela pega aqui, ó, um t e leva bem aqui a um alfa de t. Para eu fazer a composição, o que tinha que acontecer? Porque o que é o beta? O beta ele também leva dos reais até o R3. Só que na hora que eu fosse pegar o alfa t, por exemplo, se eu quisesse fazer beta de alfa t, qual é o meu problema? O meu problema é que o beta ele também leva valores reais até o R3. Eu te pergunto, o alfa t, ele é um escalar? Não, ele é tridimensional. Então, aqui já não faria sentido. Nesse caso, não faria sentido fazer uma composta,
Por quê? Porque tem umas regras para fazer composta, né? Por exemplo, o contradomínio dessa, pelo menos a imagem dessa, tem que ser um subconjunto do domínio dessa. E não é o que acontece aqui. Mas, essa sua pergunta foi muito interessante, porque assim, do jeito que está, não dá para fazer. Porém, e se eu trocasse o domínio com o contradomínio aqui, ó? Se o meu beta não fosse uma função vetorial, fosse uma função que leva do R3 até o R, agora faz sentido. Porque agora, o meu alfa t não é alguém do R3, então faz sentido eu pegar o alfa t e levar de volta nos reais. Então, agora faz sentido. Só que isso daqui, ó, isso daqui, Marco, a gente ainda não definiu bem o que é isso daqui. Mas isso daqui, eu já te dizendo que é algo muito interessante. Tá? Isso aqui é muito interessante. Por quê? Porque na aula que vem, já dando spoiler para vocês, a gente vai estudar limite, derivada e nas próximas também integral de funções vetoriais. Aí vocês vão pensar, finalmente, limite, derivada integral. Só que o limite dessas funções aqui, e derivada integral, é a mesma coisa do cálculo 1, praticamente. O interessante mesmo é quando chega aqui, ó, funções que vão do Rn em reais. Aí aqui fica uma coisa assim bem legal mesmo. Tá? E aí nesse caso aqui, por exemplo, quando você for estudar limite, você vai perceber que a gente vai ter que fazer composta, por exemplo, de uma função vetorial com uma função desse tipo aqui, até para descobrir se o limite existe ou não. Tá bom? Mas sua pergunta foi excelente, Marco. Excelente pergunta de matemática. Ó. Parabéns. Palmas para o Marco Antônio aqui. Boa. Então, continuando aqui. Tá, vou apagar aqui. O que a gente estava fazendo mesmo? Ah, sim, os exemplos. Então, olha só. Agora a gente vai começar a resolver exemplo. Para cada exemplo, a gente vai fazer 4 coisas. Claro que já no final a gente vai pular a etapa. Mas a priori a gente vai fazer 4 coisas. Primeira, a gente vai fazer as equações paramétricas. Segunda, a gente vai fazer o domínio. Terceira, a equação cartesiana. E, por último, o gráfico da função. Tá? Então, deixa eu só anotar aqui. O exemplo, começando com o exemplo 1, que é esse que está aí. O alfa de t. Vou colocar aqui. Exemplo número 1. Alfa de t é, só olhar aqui, 2t mais 1, t menos 1. 2t mais 1 e t menos 1. Gente, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é verificar quem são as equações paramétricas. Tá? Então, eu venho aqui, ó, número 1. Aqui eu vou abreviar. Equações paramétricas. Tem até uma questão da lista, né, de vocês, faça equação paramétrica, cartesiana, não sei o quê, não sei o quê. A gente vai fazer aqui quase tudo. Então, olha só, quem são as equações paramétricas, gente? É só eu dizer, ó, a primeira coordenada vai ser o meu x. Então, o meu x aqui vai ser igual a 2t mais 1. Então, venho aqui e coloco 2t mais 1. Quem vai ser a segunda coordenada? Vai ser o y. Então, vou chamar de y igual a t menos 1. Pronto, acabou. A equação paramétrica está aqui. Claro, se você já tem as coordenadas, eu só faço igualar. A primeira é o x, então x igual a 2t mais 1. A segunda é o y, então y é igual a t menos 1. Acabou aqui. Segundo passo. Segundo passo é o domínio. Lembrando que o domínio vai ser a interseção dos domínios, tá? Então, para x, por exemplo, olha só, o domínio da minha função alfa vai ser o domínio de x interseção com o domínio de y. Olhando para a minha função aqui, x, ela tem alguma restrição? Não. Então, o domínio são todos os reais. Então, ó, o domínio de alfa vai ser igual a todos os reais. Interseção. Domínio de y, tem alguma restrição? Não, também são todos reais. Então, ó, nesse caso, reais, interseção reais, obviamente, vai dar os próprios reais. Então, o domínio da minha função alfa vai ser os reais. Então, não tem nenhuma restrição para essa minha função. Terceiro passo. Terceiro passo, eu quero achar a minha equação cartesiana para essa minha curva aí.
Aqui eu vou abreviar, equação cartesiana. O que eu posso fazer para, pelo menos, tentar tirar o t daqui, deixar só x e y? Aí eu consigo. Por quê? Porque eu vou fazer a mesma coisa que a gente fez na aula passada. Eu vou isolar aqui o parâmetro t. Quando eu isolar o parâmetro t, eu vou conseguir igualar o de cima com o de baixo. Então, por exemplo, ó, se eu isolo o t bem aqui, esse 1 passa para cá negativo, esse 2 passa para cá dividindo. Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar x menos 1 dividido para 2 igual a t. Isso no primeiro, ó. Esse 1 passa para cá negativo, esse 2 passa dividindo. Então, vai ficar x menos 1 sobre 2 igual a t. Aqui embaixo, ó, esse menos 1 passa para lá positivo. Então, vai ficar y mais 1 igual a t. Agora que eu consegui isolar o t, eu consigo igualar, então, isso igual a isso. E aí eu vou ter x menos 1 sobre 2 igual a y mais 1. Isso daqui já é a sua equação cartesiana. Acabou. Isso aqui já é a equação cartesiana. O último passo que falta agora é fazer o gráfico. Para fazer o gráfico, eu vou isolar o y aqui. Só para ficar mais fácil de eu enxergar como é que vai ser o gráfico dessa curva. Vou fazer aqui no outro quadro. Então, quarto passo. O quarto passo aqui, ó, que eu quero fazer é o gráfico. O quarto e último passo. Então, o que a gente já tem ali? Eu tenho y mais 1 igual a x menos 1 sobre 2. Bom, para eu fazer o gráfico disso aqui, já que eu transformei numa equação cartesiana, eu vou isolar meu y, para eu ficar bem fácil de eu enxergar o que é isso daqui. Então, aqui eu venho, ó, y igual. Aqui, eu vou colocar x sobre 2 menos 1 sobre 2, que é a mesma coisa. Vai ficar x sobre 2 menos 1 sobre 2. Esse 1 aqui, claro que eu vou subtrair dos dois lados, então ele aparece aqui como negativo, menos 1. E agora eu só vou juntar esses dois aqui, ó. Aqui eu tenho menos meio, menos 1. Quanto é? Menos meio, menos 1. Vai ficar menos 1,5, ou menos 3 sobre 2. Então, ó, o nosso y vai ser x sobre 2 menos 3 sobre 2. Tá, só que não acabou, né? Aqui, ó, só isolei o y para eu poder conseguir fazer o gráfico. Esse gráfico disso daqui é o quê? É uma parábola? Não, né? É uma circunferência? Não, é o quê? É uma reta. Então, se é uma reta, basta ter 2 pontos da reta e eu consigo fazer a reta. Então, venho aqui, ó. Faço aqui o plano cartesiano. Aí eu vou marcar pontos para essa minha reta. Então, olha só. Eu mesmo escolho quem é o x para poder descobrir quem é o y. Então, por exemplo, quando o x igual a 0, isso daqui vai zerar e o meu y vai ser menos 1,5. Então, venho bem aqui, ó. Vou marcar, digamos que o meu menos 1 esteja aqui. Digamos que o meu menos 2 esteja aqui. Só que eu não quero nem menos 1, menos 2, eu quero menos 1,5. Então, esse daqui, ó, é o ponto que eu quero. É menos 1,5. Então, quando x igual a 0, o y é menos 1,5. Tá aqui, ó, quando x igual a 0, y é menos 1,5. Já achei um ponto. Falta achar um outro ponto. Aí vocês podem escolher qualquer valor para x. Eu vou escolher x igual a 3. Por quê? Porque quando x igual a 3, vai ficar 3 sobre 2 menos 3 sobre 2. Vai ficar quanto? 0. Então, quando x igual a 3, eu vou marcar aqui. Digamos que aqui é 1, aqui é o 2, aqui é o 3. Então, quando x igual a 3, y é 0. Então, bem aqui é mais um ponto dessa minha reta. Agora que eu tenho 2 pontos da minha reta, basta eu fazer aqui a minha reta. Então, venho aqui e tento aqui, ó, juntar essas duas retas. Esses 2 pontos eu junto com uma reta. Essa reta aqui é o gráfico da minha equação. É o gráfico da minha função vetorial. Tá? É claro que, ó,
como a gente falou, né? Cada ponto desse representa um vetor. Então, nesse ponto aqui, eu tenho um vetor que sai da origem e aponta para ele. Esse ponto aqui, eu tenho um vetor que sai da origem e aponta para ele. Então, para cada ponto, eu tenho um vetor saindo e apontando para ele. Mas, claro, a gente não precisa colocar os vetores, mas já saiba que esse vetor aqui está definindo essa reta aqui, essa curva plana. Então, esse que é o gráfico dessa função. É simplesmente uma reta, nesse caso, crescente. Mais um exemplo agora, para a gente ver. Os outros são mais interessantes do que esse daí. Vocês já vão ver. Exemplo 2. Olha só, exemplo 2. Beta, essa função vetorial. Raiz quadrada de 4 menos t e t mais 3. Então, de novo, para cada exemplo, eu quero fazer equações paramétricas, o domínio, equação cartesiana e o gráfico. Lembrando que a gente só tem 2 coordenadas, né? Então, fica bem tranquilo nesse sentido. Esse daí é o nosso exemplo 2. Beta é igual, na primeira coordenada, raiz quadrada de 4 menos t. Segunda coordenada, t mais 3. Tá. Então, já temos a nossa função. Vamos fazer aqui aqueles 4 passos. Primeiro passo é definir aqui as equações paramétricas. Então, já não vou nem escrever, já sabe que é equação paramétrica. Bom, o meu x vai ser a primeira coordenada. Então, o x é igual a raiz quadrada 4 menos t. E o y? O y vai ser a segunda coordenada. T mais 3. Pronto. Tranquilo. Segundo, domínio. Olha só. O domínio do y, eu vou fazer de primeiro porque ele é mais rápido, né? Aqui, ó, o y é t mais 3. Tem alguma restrição? Então, o domínio são todos os reais. Então, coloca aqui, ó, todos os reais. Agora, para x, olha só. X é essa função aqui, ó, raiz quadrada de 4 menos t. Qual é a nossa restrição aqui? O que está dentro da raiz tem que ser o quê? Maior ou igual a 0. Então, ó, 4 menos t, isso aqui para x, tá? Vou fazer aqui. 4 menos t tem que ser maior ou igual que 0. Por quê? Porque ele está dentro de uma raiz quadrada. Então, se eu resolvo essa inequação aqui, eu descubro que o meu t ele tem que ser menor ou igual que o número 4. Então, quem é o domínio de x no caso? O domínio da minha função x, você pode escrever ele como sendo de menos infinito até 4. Aqui aberto ou fechado? Fechado, né? Menor ou igual. Então, ó, esse aqui é o domínio da função x, menos infinito até 4 fechado. O domínio da função y é real. Então, quem vai ser o domínio de beta? Vai ser esse, né? Interseção com esse. Que vai dar o quê? Vai dar justamente isso daqui, né? Olha só, domínio de beta vai ser o domínio de x, que é esse daqui, menos infinito até 4 fechado, interseção com os reais. Olha, aqui tem todo mundo, todos os reais. Aqui não, aqui só tem até o número 4. Depois não tem mais nada. E eu quero todo mundo que está nos dois ao mesmo tempo. Então, fica justamente esse pessoal aqui, de menos infinito até 4 fechado. Então, a interseção vai dar justamente esse conjunto aqui. Então, o domínio de beta vai ser menos infinito até 4 fechado. Deu para entender essa parte do domínio? Só fazendo a interseção? Terceiro passo, equação cartesiana. Vou apagar bem aqui. Bom, nesse caso aí, gente, para fazer equação cartesiana, a gente não vai ter tanta dificuldade. Por quê? Porque a gente consegue isolar facilmente o t. Aí eu venho aqui, ó. Para fazer a equação cartesiana, eu quero isolar o t. Lembrando que eu tenho aqui, ó, x igual a raiz quadrada
de 4 menos t e y igual a t mais 3. E o meu objetivo é isolar o t nos dois. Então, nesse primeiro caso aqui, ó, eu vou elevar ao quadrado, os dois lados. Então, vai ficar x ao quadrado igual a 4 menos t. Né? Já que eu elevei ao quadrado, eliminei a raiz. E agora, ó, eu quero isolar o t. Então, o t vai ser igual... Deixa eu fazer de amarelo aqui. Então, ó, o meu t vai ser igual a 4 menos x quadrado. Aqui é mais fácil ainda isolar o t. Nesse caso aqui, o meu t... Basta eu colocar, o 3 vai aparecer do outro lado diminuindo. Então, vai ficar y menos 3. Então, ó, isolei o t no primeiro, deu 4 menos x quadrado. Isolei o t no segundo, deu y menos 3. E agora eu igualo esse com esse. Então, vai ficar assim. Eu vou ter y menos 3 igual a 4 menos x quadrado. Lembrando que isso daqui já é a minha equação cartesiana. Eu até consegui eliminar o parâmetro t. Isso aqui é a equação cartesiana. Agora eu vou arrumar um pouquinho mais ela, só porque eu vou ter que fazer o gráfico daqui a pouco. Então, ó, esse 3, ele aparece aqui positivo. Então, vai ficar y igual 3 mais 4, 7. Então, vai ficar 7 menos x ao quadrado. Então, essa daqui, posso dizer que é a minha equação cartesiana final. Agora que eu descobri a equação cartesiana para a minha função vetorial beta, e eu descobri que ela é isso daqui, então já sei como é que é a curva. A curva é uma reta? Não. Uma circunferência? Não. É o quê? Uma parábola. Essa parábola com cavidade para cima ou para baixo? Para baixo, porque aqui o a é negativo. Então, ó, eu já venho aqui, já vou fazer bem aqui, faço aqui, ó, plano XY. Isso daqui vai ser uma parábola com cavidade para baixo. Quando x é 0, aqui vai dar 7. Então, vou ter isso daqui, ó. Bem aqui vale 7. E as raízes daqui é raiz de 7 e aqui menos raiz de 7. Ó, porque quando x é raiz de 7, vai ficar o quadrado, vai ficar 7, 7 menos 7, 0. Só que tem um porém. Não, a gente não pode esquecer o domínio da minha função vetorial. Qual é o domínio dela? Voltando para cá, ó. O domínio da minha função beta é de menos infinito até 4. Ou seja, o t, ele só vai até o 4 positivo. O t, não é o x, é o t. Então, ó, só que aqui eu estou falando do eixo x, né? Tá, se o t ele vai de menos infinito até 4, e o x ele vai de onde até onde? Bora voltar para cá. Ó, o x ele é a raiz de 4 menos t, só que o t só vai até o número 4. Quando o t é igual a 4, por exemplo, aqui vai ficar 4 menos 4, que vai ficar 0. Quando o t é 3, aqui vai ficar raiz de 1. Quando o t é igual a 2, raiz de 2. Quando o t é 4, raiz de 0. Ou quando o t é 0, raiz de 4. Quando o t é menos 1, vai ficar 4 mais 1, que vai ficar 5. Ou seja, você vai perceber que o x está variando de 0 até mais infinito. Já que o t, quando ele é negativo, isso aqui vai aumentando. Até porque ó, o x ele é uma raiz quadrada, né? Então, esse x aqui ele vai assumir valores de 0 em diante. Né? Porque dessa raiz quadrada você não vai ter um número negativo de uma raiz quadrada. Então, esse daqui, ó, a partir desse domínio, eu descubro que o meu x ele vai de 0 até mais infinito. Então, essa metade daqui, ela não faz parte. Então, aqui eu só tenho metade de uma parábola, tá? Por quê, gente? Porque lembra, ó, que raiz quadrada de x, por exemplo, raiz quadrada de um t quadrado, isso aqui é módulo de t. Ou seja, dentro de uma raiz aqui o resultado vai ser sempre um número positivo aqui, tá? Então, aqui, ó, já que o x ele é aquela raiz de 4 menos t, então ele só está definido de 0 em diante. Tá, agora para ficar mais dinâmico aqui nessa aula, a gente vai fazer isso que a gente acabou de fazer, só que no GeoGebra. Então, vou abrir aqui o GeoGebra. Então, vamos lá. Olha só, primeiro, eu vou definir meu parâmetro t. Vou colocar aqui t igual a 1. Então, vou colocar t igual a 4 logo. Pronto.
O meu t, já que ele só pode ir até o número 4, então vou colocar aí de menos 4 até 4. Pronto. Agora eu vou definir o meu ponto P. O meu ponto P vai ser essa função vetorial aí, ou seja, vai ser raiz de 4 menos t e t mais 3. Ó, meu ponto P está bem aqui. Deixa eu aumentar aqui o zoom. Ó, meu ponto P está bem aqui. Agora eu vou definir o meu vetor. Meu vetor, vou colocar vetor P. Pronto. Aí eu venho aqui, vou tirar o rótulo, aqui para o meu ponto P. Vou mostrar o traço. Olha só, gente. Veja bem. Para cada valor de t, eu tenho aqui um vetor diferente. Para t igual a 4, o vetor está bem aqui. Está justamente na parte de cima aí da minha parábola, né? No ponto máximo dela. Se eu for diminuindo o t, olha o que vai acontecendo. A parábola ela vai se formando. Os pontos aí estão se formando. Agora eu vou animar aqui, vou colocar para ele andar. Vou aumentar aqui a velocidade. Olha só. Então, conforme o t vai variando, esse vetor ele vai formando um desenho. Né? Nesse caso aí, é a metade de uma parábola. Lembrando que não tem a outra metade por causa do domínio da minha função vetorial. Deu para entender? Interessante, né? Você vê aí o desenho e tal. Tudo bem, os próximos a gente vai fazer a mesma coisa. Tá, vou pausar aqui, que a gente vai voltar aqui para o slide. Olha, esse próximo é muito legal. Vamos lá, gama de t. Aqui, gente, essa parte de equações paramétricas e domínio, como vocês já entenderam, a gente vai passar mais rápido. Então, exemplo 3. Exemplo 3, você tem gama de t igual a 1 mais 2 cosseno t, e aqui, 3 mais seno t. Vamos lá, quero resolver isso daí. Então, primeira coisa, eu vou fazer as equações paramétricas. Aqui eu vou fazer bem direto, tá? O x é a primeira coordenada e o y é a segunda. Então, já sei aqui, x vai ser igual a 1 mais 2 cosseno t, e o meu y vai ser igual a 3 mais seno t. Pronto. Segunda parte, domínio. Gente, aqui tem alguma restrição? Na primeira? E na segunda? Não, também. Então, o domínio aqui da minha função gama vão ser todos de reais. Tá, agora vem a equação cartesiana. Aqui é novidade. Essa parte aqui é interessante. Por quê? Eu posso isolar o t aqui? Pode. Se você fosse isolar o t, ficaria x menos 1 sobre 2 arco cosseno. Se você fosse isolar o t aqui, ficaria y menos 3 arco seno disso. Só que não vai ser vantagem para a gente. Então, aqui eu vou tentar eliminar o parâmetro para fazer a equação cartesiana de uma outra forma. Ao invés de eu isolar o t, eu vou isolar o cosseno e vou isolar o seno. É ele que eu vou isolar. No primeiro caso, quando eu isolo o cosseno aqui, fica assim, x menos 1 sobre 2 igual a cosseno. Né? Só isolei o cosseno dali. Vou fazer a mesma coisa embaixo. Então, vai ficar y menos 3 igual a seno. Aí, o que eu vou fazer? Lembra, isso aqui, gente, é experiência. Conforme você vai resolvendo questões assim, você vai pegando experiência e já saber exatamente o que você vai fazer. Eu vou elevar ao quadrado dos dois lados. Então, quando eu faço isso, aqui vai ficar o quadrado, aqui vai ficar cosseno ao quadrado. Aqui é a mesma coisa, vai ficar o quadrado e aqui vai ficar seno ao quadrado. Agora, eu vou somar o lado esquerdo e o lado direito. Quando eu somo o lado esquerdo, isso aqui vai ficar x, aqui vou separar, x menos 1 ao quadrado, dividido por 2 ao quadrado. Tá? Só elevei ao quadrado em cima e embaixo. Mais esse daqui, y
menos 3 ao quadrado, igual, quando eu somo cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, isso dá quanto? Dá 1, densidade fundamental. Então, esse mais esse vai dar 1. Então, olha o que eu obtive quando eu fiz isso. Eu obtive essa equação aqui, ó. De propósito, ainda vou colocar assim, ó, dividido por 1 ao quadrado. Por quê? Essa equação aqui é o quê? É uma reta? É uma parábola? É uma circunferência? Não. Não é circunferência porque tem o denominador aqui, ó. Olha esse 2 aqui para atrapalhar vocês. Tá, não é uma circunferência, é o que então? Uma elipse. É uma elipse. Então, a elipse, o centro dela vai ser 1 e 3, 1 em x, 3 em y. Em x, o alongamento dela vai ser 2 unidades para a direita e para a esquerda. E em y, aqui vai ser uma unidade para cima e uma unidade para baixo. Então, isso aqui é uma elipse. A gente até fez isso aqui em aulas passadas, então agora eu não vou fazer, vou fazer já no GeoGebra direto. Então, para fazer a nossa elipse, eu venho aqui, eu vou trocar aqui para o GeoGebra. Ó, vou aproveitar aqui como já está, eu só vou trocar meu ponto P aqui, ó. Meu ponto P agora vai ser, o que está ali? 1 mais 2 cosseno, né? 1 mais 2 cosseno T. Tá, e ali está 3 mais seno T. Pronto. É isso que está ali, né? 3 mais seno, 1 mais 2 cosseno. Tá. Aí, olha só. Eu vou animar aqui, fazer a animaçãozinha. Bora ver o que vai dar. Tá muito rápido, né? Pronto. Olha só que interessante. Deixa eu só mudar aqui a posição. Pronto, bora ver agora. Então, olha aí, está formando a nossa elipse. Então, essa função vetorial, se você for pegar cada pontinho aqui, ó, cada vetor, desenhando ele, vai formar justamente a nossa elipse. Interessante, né? Bem, a gente vai fazer o quarto exemplo agora. Então, vou voltar aqui para o slide. Quarto e último exemplo dessa parte. Φ. Φ agora é T cosseno, T seno. Vamos ver como é que vai ficar isso daí. Então, esse aí é o exemplo número 4. Esse daí é o mais legal dos 4 aí. Vocês já vão entender por quê. Ah, professor, já sei, porque é difícil. Não, não é difícil. É o desenho que é interessante. Opa, não é gama, é var, é o φ. Tá, vai ser T cosseno e aqui vai ser T seno. Então, vamos lá. A nossa função φ, ela tem essas duas coordenadas. Então, vou fazer os mesmos passos de novo e de novo e de novo. Então, ó, primeiro passo, equações paramétricas. Agora, o meu x vai ser T cosseno. Já o meu y vai ser T vezes o seno. Bom, o meu domínio aqui, de novo, eu não tenho restrição em nenhuma das coordenadas. Então, o meu domínio aqui, dessa função, são todos reais. Tá, agora vem a equação cartesiana, nesse caso aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Olha só, como aqui eu já tenho cosseno e seno, eu vou de novo elevar ao quadrado, os dois lados. Então, vai ficar assim. Vai ficar x ao quadrado igual a t ao quadrado cosseno ao quadrado. E aqui vai ficar y ao quadrado igual a t ao quadrado seno ao quadrado. De novo, eu vou somar. Vou somar o lado esquerdo e vou somar o lado direito. Vai ficar assim. Lado esquerdo, x quadrado mais y ao quadrado. E o lado direito vai ficar esse mais esse. Como o t quadrado ele aparece tanto aqui quanto aqui, ó, t quadrado aparece aqui, eu vou colocar em evidência, vou tirar o fator comum. Então, vai ficar t quadrado
E aqui em parênteses vai ficar cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. Só que você já sabe, a gente fez ainda agora, que isso daqui é igual a 1. Então, vai sobrar só o t quadrado. Isso daqui, ó, vai ser 1. Então, a minha equação ficou assim, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a t quadrado. Nesse caso, a gente não eliminou o t, mas não tem problema. Ainda assim, a gente vai conseguir fazer o gráfico. E a gente vai usar esse t aqui até para entender que curva é essa daqui. Então, olha só. Digamos que t assuma um valor fixo. Por exemplo, t igual a 1. T igual a 1. Se t igual a 1, então aqui você teria x quadrado mais y ao quadrado igual a 1 ao quadrado. Mas isso aqui é equação de quê? De uma circunferência. O centro dela é onde? Na origem, né? Então, você tem, na verdade, isso daqui representa uma circunferência de centro na origem, só que o raio está variando. Ó, o raio, sei lá, começa com 0, depois com 1, 2, 3, 4. Então, conforme o t vai aumentando, a sua circunferência vai aumentando de raio. Então, essa curva aqui, cada ponto dela é de uma circunferência. Só que de uma circunferência que vai aumentando de raio. Então, imagina que você fosse desenhar uma circunferência, tá? Aqui sem tirar a mão do papel, só que cada vez mais a circunferência vai aumentando de tamanho. Então, o que ia acontecer aqui com o seu desenho? Ia formar uma circunferência? Não, ia formar o quê? Ia formar uma espiral, porque toda hora o raio está aumentando. Para desenhar essa espiral, eu não vou nem usar. Isso daqui só foi para me dar uma ideia do que está acontecendo, mas na hora de desenhar, eu vou usar a própria função vetorial, ou seja, eu vou usar isso daqui, ó, na hora que eu for desenhar esse nosso exemplo aqui. Vou fazer aqui no quadro 3. Vamos lá, vou fazer aqui o gráfico. E é dessa função aqui, ó, φ de t igual t cosseno, t seno. Pronto. Vou fazer aqui o plano cartesiano. Olha, vou ser esperto aqui. Ao invés de eu dividir em 0, 1, 2, 3, eu vou colocar aqui 0, π, 2π e assim por diante. Então, ó, aqui, digamos que bem aqui seja π. Então, bem aqui vai ser 2π. Se aqui eu estou colocando π, então aqui mais ou menos é π também. Então, aqui mais ou menos, na mesma distância, vai ser menos π e assim por diante. Nem deu a mesma distância, né? Deixa eu fazer mais para cá. Deixa eu fazer mais ou menos aqui. Então, bem aqui é menos π. Pronto. Tá. Para eu fazer o meu gráfico, eu vou escolher alguns pontos, mas eu vou escolher estrategicamente. Então, eu vou fazer bem aqui do lado aqui. Olha só, eu vou calcular o φ de 0 primeiro. Quando t igual a 0, aqui eu vou ficar 0 vezes cosseno de 0. Só que como aqui já é 0, então aqui vai ficar 0. Aqui é a mesma coisa. Então, o φ de 0 vai ser 0 e 0. Então, esse ponto aqui, ó, o 0, 0, ele faz parte do meu gráfico. Ou seja, a origem faz parte. Então, venho aqui, ó, e vou marcar a origem como fazendo parte do meu gráfico. Agora, eu vou escolher outros pontos. Eu vou aumentando o valor de t. Eu vou escolher aqui, ó, π sobre 4, que é 45 graus. Então, quando eu escolho π sobre 4, o que vai acontecer? O cosseno de π sobre 4 é quanto? Cosseno de 45. Raiz de 2 sobre 2. Então, aqui vai ficar raiz de 2 sobre 2 vezes π sobre 4, que tem esse t aqui. Então, vai ficar assim. Vai ficar π raiz de 2 sobre 8. Por quê? Porque aqui vai ficar raiz de 2 sobre 2, e aqui vai ficar π sobre 4. Então, raiz de 2 vezes π, π raiz de 2. 2 vezes 4,
8. E do outro lado a mesma coisa. Vai ficar π raiz de 2 sobre 8. Tá, aqui eu não vou usar muito rigor na hora de marcar o ponto, mas eu só quero saber o seguinte. Esse ponto aqui, ele está em qual quadrante? Primeiro, segundo, terceiro ou quarto? Esse ponto aqui. O que vocês acham? Primeiro, por quê? Porque aqui é positivo e aqui é positivo. Então, está no primeiro quadrante. Então, ó, já disse que eu não vou desenhar com rigor esse daí. Então, eu vou marcar ele mais ou menos por aqui. Então, está bem aqui nosso ponto. Pronto. Claro que eu poderia fazer com mais rigor, né? Se eu fizesse uma estimativa do que é esse valor. Mas eu só sei que está no primeiro quadrante, então vou colocar ele bem aqui. O próximo ponto que eu vou colocar aqui é o π sobre 2. Π sobre 2 é 90 graus. Então, quanto é o cosseno de π sobre 2? 0. Então, aqui, ó, aqui vai ficar 0. Quanto é o seno de π sobre 2? É 1. 1 vezes π sobre 2 vai ficar π sobre 2. Então, esse ponto aqui faz parte do meu gráfico. 0 em x, π sobre 2 em y. Olha, se o π está bem aqui, então π sobre 2 está mais ou menos aqui. Ó. Então, esse ponto também faz parte. Tá, agora, por último, eu vou fazer o π. Olha, quando eu tenho cosseno de π, isso é igual a quanto? Menos 1. Então, vai ficar menos 1 vezes π. Então, aqui eu vou ter menos π. E aqui, quanto é o seno de π? 0. Então, aqui vai ficar 0. Então, aqui, ó, esse ponto, menos π 0, faz parte do meu gráfico. Então, vem aqui, ó, em x ele é menos π, em y ele é 0. Então, esse ponto aqui faz parte. Então, pronto. Então, ó, a partir desse ponto aqui, eu vou juntar com esse, com esse, com esse, de forma aqui circular, né? De forma assim ondulada. Porque eu sei que isso aqui é como se fosse o raio de uma circunferência. Então, o meu gráfico ele ficaria mais ou menos assim. E aqui aumentando. E assim por diante. Tá? Então, aí você tem aí o início, um pedaço de uma espiral. Aqui eu coloquei 2π, ó, porque se o t é 2π, o cosseno é 1. Então, vai ficar 1 vezes 2π. E o seno de 2π é 0. Então, vai ficar 2π 0. Então, está aqui. Tá, agora bora ver isso no GeoGebra, né? Vamos lá, que a gente só tem, 10 minutos. O tempo voa, né? Não, professor, demorou que só. Gente, isso aqui tá legal. Tá, vamos lá. Deixa eu colocar aqui rapidinho T. Vamos lá, T cosseno. T cosseno. E aqui, T seno. Pronto. Aqui, eu vou colocar de 0 até 4π. Pronto. Vou colocar aqui no 0 e eu vou começar a animação. Tá, agora deixa eu só melhorar aqui. Diminuir o zoom. Pronto. Olha só. Muito legal, né? Então, tá aí a nossa espiral. Em outro caso particular. Agora, a gente vai ver função vetorial tridimensional, tá bom? Vocês vão ver que é quase a mesma coisa, mas tem um detalhe aqui importantíssimo. Vamos ver isso aqui rapidinho, olha só. Se você tem uma função vetorial tridimensional, então é claro que agora você vai ter 3 coordenadas. Você vai ter x, y e z. Então, agora a sua curva vai ser uma curva espacial. Então, você vai ter algo mais ou menos assim, ó. Por exemplo, vai ser uma curva espacial. Ainda vai ser uma linha, só que agora no espaço. Então, já que é tridimensional, você vai ter 3 equações paramétricas, x, y e z. E o que muda, professor, aqui? O que muda principalmente é na hora do gráfico. Por quê? Porque na hora que você for fazer o gráfico, você vai obter 2 equações cartesianas. Não é mais uma, são 2. E o seu gráfico vai ser a interseção dessas 2 superfícies. Então, a gente vai fazer aqui alguns exemplos. E nesses exemplos, eu vou obter 2 superfícies e depois eu vou querer fazer a interseção das 2 superfícies. Esse é o meu objetivo. Então, vamos lá. Vou tentar fazer exemplo 1 e o exemplo 2. O exemplo 3 vocês podem fazer em casa. Mas também tem no material, tá, gente? Nas notas de aula, esse exercício aí tudinho. Então, vou acelerar um pouquinho mais agora, né?
mas vocês vão ver que a dificuldade assim maior vai ser mais nas superfícies. E nem vai ser tão difícil assim. Então, ó, alfa t vai ser t mais 2 e 3t. Então, ó, agora que a gente tem esse exemplo, a gente vai resolver ele. Então, primeiro, vou fazer aqui as paramétricas. Só que agora são 3. Então, aqui, ó, x é igual a t, y é igual a 2 mais t, e z igual a 3t. Isso daqui não lembra alguma coisa a vocês? Essas equações paramétricas aqui? Equações paramétricas de quem? Da reta, né? Quem é o ponto P0 aqui que pertence a essa reta? O ponto P0 ó, seria o ponto em x ele é 0, em y ele é 2, em z ele é 0. Então, 0, 2 e 0. E quem seria o vetor diretor aqui que a gente usou para essa reta? Em x ele é 1, em y ele é 1, em z ele é 3. Então, 1, 1, 3. Então, eu já sei que a equação aqui, que o gráfico vai ser uma reta. Eu já sei. Mas mesmo assim, digamos que eu não soubesse, né? Aí tá, o que, que eu faria aqui? Bom, primeiro que o domínio dessa função são todos reais, não tem nenhuma restrição. E como é que eu faria para achar as equações cartesianas? Eu iria isolar o t. E aí eu ia obter, nesse caso, as equações simétricas. Obtendo as equações simétricas, vai ficar assim, ó, x igual a y menos 2 igual a z sobre 3. Z sobre 3. Isso aqui não são as equações simétricas da reta? Eu consigo obter duas superfícies a partir disso daqui. Como? Escolhendo aqui as igualdades. Por exemplo, se eu igualar o primeiro com o segundo, eu já vou ter uma superfície. Olha só, superfície número 1. Se eu ignorar esse terceiro e igualar esse com esse, eu vou obter isso daqui, ó. Y é igual a x mais 2. Em segundo, agora eu posso escolher, eu posso ignorar o primeiro, igualar esses dois, ou eu posso ignorar o do meio, que é o que eu vou fazer. Então, se eu igualar x com z sobre 3, eu vou obter z igual a 3x. Gente, essa superfície 1 aqui, y é igual a x mais 2, ela é o quê? Falando em superfície. Ela é uma reta, se você considerar o plano xy, né? Mas no espaço, se em z ela está livre, essa reta vai formar o quê no espaço? Um plano. Então, esse daqui, ó, é um plano. Aqui a mesma coisa. Isso aqui seria uma reta no plano XZ, mas como o y está livre, isso aqui também forma um plano. Quando você faz a interseção de dois planos, forma o quê? Uma reta. Tá? Então, olha só. Vou abrir aqui o GeoGebra. Aqui, só para a gente acelerar, vou colocar aqui um novo. Olha só, eu primeiro vou fazer aqui, primeiro eu vou colocar aqui, claro, a folha 3D, né? Pronto. Olha só, eu vou colocar aqui as duas superfícies. A primeira é y igual a x mais 2. Ó, obtive o primeiro plano. A segunda, z igual a 3x. E agora eu vou colocar a nossa reta. A nossa reta é t mais 2 e 3t. 3t, não é isso? Então, olha só. A nossa reta aqui, ó, é justamente a interseção dos dois planos. Estão enxergando? A nossa reta aqui, ó, que está de preto, é a interseção dos dois planos, ou seja, a interseção das duas superfícies. Tá, para encerrar agora a nossa aula. Último exemplo. Último exemplo. Esse é legal, por isso que eu fazia questão de fazer aqui. 1 mais cosseno, 1 mais seno, 3 mais 2 cosseno. Aí, gente, olha só, nesse daí já pulo o domínio. Domínio são todos reais, tá? Então, bora fazer só as equações das superfícies. Então, olha só, a minha função beta, que a gente está chamando de beta, ela é 1 mais cosseno, depois 1 mais seno,
e depois 3 mais 2 cosseno. Então, as paramétricas dela, o x vai ser a primeira coordenada, o y vai ser a segunda coordenada e o z vai ser a terceira, que é 3 mais 2 cosseno t. Lembrando que eu quero obter duas superfícies. A primeira eu vou obter juntando esses dois aqui, ó. Juntando o primeiro com o segundo. O que eu vou fazer? Vou isolar o cosseno, vou isolar o seno e levar ao quadrado. Então, vai ficar x menos 1 ao quadrado igual a cosseno ao quadrado. E aqui, y menos 1 ao quadrado igual a seno ao quadrado. Que nem estava fazendo agora. Agora eu vou somar os dois lados. Quando eu faço isso, do lado esquerdo, eu vou obter x menos 1 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado. E do lado direito, eu vou obter 1. Isso mais isso aqui vai dar 1. Então, ó, a minha primeira superfície, aqui eu vou chamar de S1. Que superfície é essa, gente? No XY é uma circunferência, né? Centro 1, 1, raio 1. Só que no espaço, já que o Z está livre, é um cilindro. Então, isso daqui, ó, é um cilindro. Tá, agora eu preciso de uma segunda superfície. Já que o x e o z têm cosseno, eu vou misturar o x com o z. Ó, eu já sei que cosseno de t não é x menos 1. Então, no lugar do cosseno de t, eu vou colocar x menos 1. Vai ficar assim, ó. Então, z é igual a 3 mais 2 vezes, só que no lugar do cosseno eu vou colocar x menos 1. X menos 1. Então, ó, quando eu faço isso, eu obtenho isso aqui, z igual 2x menos 2. Então, vai ficar 2x, 3 menos 2 vai ficar 1. Então, ó, a minha segunda superfície é essa daqui. Gente, o que é isso daqui? É um plano. A gente acabou de ver. Então, eu tenho um cilindro e eu tenho um plano. A interseção desses dois é que vai dar a nossa curva espacial. Vamos ver. Só que aí você já imagina, né? Quando você tem um cilindro e corta com um plano, o que vai dar? Ou vai dar uma circunferência, né? Ou vai dar isso aqui que a gente vai ver agora. Então, vamos lá. O nosso Z agora, ele é 2x mais 1. E agora eu vou ter, a minha outra superfície é x menos 1 ao quadrado, mais y menos 1 ao quadrado, igual a 1. Opa, então está aqui, ó. A minha superfície é um cilindro e a outra é um plano. E a minha função aqui, ela é 1 mais cosseno t, 1 mais cosseno t, depois 1 mais seno t, e por último, ela é 3 mais 2 cosseno t. Então, olha que legal. Ó, quando você tem um cilindro e você corta com um plano, a interseção é essa elipse. Então, esse daqui que está de preto, ó, é justamente a nossa curva espacial. Deu para entender? Então, com isso encerramos nossa aula. Claro que vai ficar para casa aqui esse último exemplo, que tem também nas notas de aula. Mas é isso, a gente se vê agora aqui, né, para entregar a prova para vocês. E depois, até quarta-feira. Muito obrigado, até mais.